Amém. Avancemos. Senhor, o que estamos fazendo é difícil. Portanto, nos conduza ao melhor pensamento, ao melhor raciocínio. Avancemos. Iniciaremos a leitura de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Para compreendermos este texto, temos de entender o Brasil da época em que este texto surge. Vidas Secas surge em 1938, década de 30 do século XX, século passado. Tínhamos um Brasil completamente diferente em termos políticos e em termos econômicos. Um Brasil que estava se transformando muito rapidamente. Da economia essencialmente agropastoril, indústria muito pequena e a lavoura dominando tudo, praticamente como uma monocultura, né? Um Brasil em que as cidades ainda eram muito pequenas e o Nordeste brasileiro tinha uma densidade populacional muito grande. Um Brasil completamente diferente do Brasil que temos hoje. Avancemos. Nordeste populoso e a economia agropastoril em efervescência, indústria apequenada. Durante o texto, acessaremos este livro que utilizaremos como reforço, Sociedade Brasileira Contemporânea. E também este outro livro, da professora Belmira Magalhães, A Particularidade Estética na obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. A autoria deste texto aqui, de História da Economia e da Política Brasileira, é do historiador Rodolfo Stanque. Livro muito rico. Consultaremos essas inteligências durante a leitura da obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Mudança, capítulo 1. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. O sol era muito escaldante. A folhagem dos juazeiros apareceu ao longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar. Sinhá Vitória, com o filho mais novo, escanchado no quarto, e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. A figura do sertanejo num cenário totalmente caotizado, de escassez absoluta, extrema pobreza. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo! Anda, excomungado do capeta! Gritou-lhe o pai. Vejam como o pai se refere ao filho de modo extremamente embrutecido. São as consequências da extrema e absoluta pobreza, num cenário completamente escasso de semiárido nordestino, região desértica. Articulemos este texto com a história de José do Egito e de Moisés do Nilo, que já temos no nosso canal. Maravilha, Deus nos abençoe. Amém. A convergência divina, vamos lá. Anda, condenado do diabo! Gritou Fabiano contra o filho. Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta, mas o pequeno esperneou acuado. Depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isto não acontecesse,
espiou os 4 cantos, zangado, praguejando baixo. Excomungado do capeta, temos de sobreviver. Estamos no deserto dos diabos. Não tem comida, não tem água. E esse moleque atrasando a nossa viagem. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O vôo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. Urubus e humanos buscando sobrevivência. Anda, excomungado do capeta! O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. O embrutecimento espiritual, dadas as condições de extrema e absoluta pobreza. No semiárido nordestino, região desértica de escassez absoluta. O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário. E a obstinação da criança irritava-o. Certamente, esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha. E o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Vagueava sem rumo, sem norte, sem direção, sem destino. Com demandas imediatas de sobrevivência para hoje. Quanto ao amanhã, não sei nem como vai acontecer o amanhã. Impossibilidade de planejar o futuro. Muito grave isso. As consequências derivadas da extrema e absoluta pobreza. A seca aparecia-lhe como um fato necessário, e a obstinação da criança irritava-o. Certamente, esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde, vagueava sem destino. Tinham deixado os caminhos cheios de espinho e seixos. Fazia horas que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Que sofrimento! Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, irresoluto examinou os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço, indicando vagamente uma direção, e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Ali, por ali, por ali. Nem forças para falar ela tinha. As consequências da muito extrema e absoluta pobreza. Em região desértica de escassez absoluta. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago. Todo encolhidinho, moleque, passando fome. Frio como um defunto, um verdadeiro semidefunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis. Por ali, por ali. Que sofrimento! Tomemos os retirantes como os hebreus da história de José do Egito e de Moisés do Nilo. Articulemos os textos. Viva a intertextualidade. A literatura brasileira em seu melhor, contribuindo com a história de José do Egito e de Moisés do Nilo. Deus maravilhoso, que o Senhor esteja entre nós. Estamos aqui sob tuas ordens. Amém. Sigamos.
E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande, quase absoluto. Ausente do companheiro, a cachorra-baleia tomou a frente do grupo. Arqueada, as costelas à mostra, corria ofegando, a língua fora da boca. E de quando em quando se detinha, esperando as pessoas que se retardavam. Baleia ia à frente. Ainda na véspera eram 6 viventes. Sacrifícios para a sobrevivência. Ainda na véspera eram 6 viventes, contando com o papagaio. Coitado, morrera na areia do rio, onde haviam descansado, à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes e por ali não existia sinal de comida. Baleia jantara aos pés, a cabeça, os ossos do amigo e não guardava lembrança alguma disto. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes aos objetos familiares. Estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola pequena onde a ave se equilibrava mal. Agora, enquanto parava, Baleia dirigia as pupilas brilhantes aos objetos familiares. Estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola pequena onde a ave se equilibrava mal. Fabiano também, às vezes, sentia falta dela. Mas logo a recordação chegava. Tinha andado a procurar raízes à toa. O resto da farinha acabara. Não se ouvia um berro de res perdida na caatinga. Nada para comer. Sinhá Vitória, queimando o assento no chão, as mãos cruzadas, segurando os joelhos ossudos, pensava em acontecimentos antigos que não se relacionavam. Os pensamentos de Sinhá Vitória vagueavam aleatoriamente, sem conexão. O empobrecimento cognitivo dada a muito extrema e absoluta pobreza. Os pensamentos de Sinhá Vitória, festas de casamento, vaquejadas, novenas, tudo numa confusão, sem ordem. Despertara um grito áspero, vira de perto a realidade e o papagaio que andava furioso, com os pés apalhetados, numa atitude ridícula. Ela se voltou contra o papagaio para aliviar a consciência quando do sacrifício do papagaio. Resolvera de supetão aproveitá-lo como um alimento e justificara-se declarando a si mesma que ele era mudo e inútil e estava irritando a viagem. Não podia deixar de ser mudo. Ordinariamente, a família falava pouco. Os elementos da família pouco se comunicavam. E depois daquele desastre, viviam todos calados. Raramente soltavam palavras. E quando soltavam, eram palavras curtas. O louro aboiava, tangendo um gado inexistente e latia, arremedando a cachorra. O louro era o companheiro de Baleia, que teve que se alimentar do amigo para poder sobreviver. As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer. Fabiano aligeirou o passo, esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. As alpercatas dele estavam gastas nos saltos, e a embira tinha-lhe aberto entre os dedos rachaduras muito dolorosas. Os calcanhares, duros como cascos, gretavam-se e sangravam. Que sofrimento! Num cotovelo do caminho, avistou um canto de cerca. Encheu-o a esperança de achar comida. Sentiu o desejo de cantar. A voz saiu-lhe rouca, medonha. Calou para não estragar a força. Para poupar energia, ele não se felicitou em canto. A voz saiu-lhe rouca, medonha. Calou-se para não estragar força. Deixaram a margem do rio, acompanharam a cerca.
Subiram uma ladeira, chegaram aos juazeiros. Fazia tempo que não viam sombra. Sinhá Vitória acomodou os filhos que arriaram como trouxas, cobriu-os como lambos. Cobriu os filhos como lambos e trapos, não tinha nada. O menino mais velho, passada a vertigem que o derrubara, encolhido sobre folhas secas, a cabeça encostada a uma raiz, adormecia e acordava. O menino estava faminto, adormecia e acordava, pensando que tinha comida, mas não tinha comida. Adormecia e depois acordava, já com a certeza de que não tinha comida. A fome assolava muito pesadamente. O menino mais velho, passada a vertigem que o derrubara, encolhido sobre folhas secas, a cabeça encostada a uma raiz, adormecia e acordava. E quando abria os olhos, distinguia vagamente um monte próximo, algumas pedras, um carro de bois. A imagem de visões eram confusas, vertigens, famintos, retirantes sofridos. A cachorra-baleia foi enroscar-se junto dele. Estavam no pátio de uma fazenda sem vida, o curral deserto, o chiqueiro das cabras arruinado e também deserto, a casa do vaqueiro fechada, tudo anunciava abandono. Certamente o gado se finara, e os moradores tinham fugido dali. Os moradores também fugiram buscando sobrevivência e abandonaram a fazenda com os gados mortos. Fabiano procurou em vão perceber um toque de chocalho. Avizinhou-se da casa, bateu, tentou forçar a porta. Encontrando resistência, penetrou no cercadinho cheio de plantas mortas, rodeou a tapera, alcançou o terreiro no fundo. Viu um barreiro vazio, um bosque de catingueiras murchas, um pé de turco e o prolongamento da cerca do curral. Trepou-se no mourão do canto, examinou a caatinga, onde avultavam as ossadas e o negrume dos urubus. Afinal, urubus e humanos buscavam sobrevivência. Desceu, empurrou a porta da cozinha, voltou desanimado, ficou um instante no copiar, fazendo tensão de hospedar ali a família. Era o que tinham. Mas, chegando aos juazeiros, encontrou os meninos adormecidos e não quis acordá-los. Foi apanhar gravetos, trouxe do chiqueiro das cabras uma braçada de madeira meio roída pelo cupim, arrancou touceiras de macambira, arrumou tudo para a fogueira. Nesse ponto, Baleia arrebitou as orelhas, arregaçou as ventas, sentiu o cheiro de preás, farejou um minuto, localizou-as no morro próximo e saiu correndo, foi à caça. Fabiano seguiu-a com a vista e espantou-se. Uma sombra passava por cima do monte, tocou o braço da mulher, apontou o céu. Ficaram os dois algum tempo aguentando a claridade do sol. Ficaram os dois algum tempo aguentando a claridade do sol. Terapia da linguagem. Repitamos. Fabiano seguiu-a com a vista e espantou-se. Uma sombra passava por cima do monte. Tocou o braço da mulher, apontou o céu. Ficaram os dois algum tempo aguentando a claridade do sol. Enxugaram as lágrimas, foram agachar-se perto dos filhos, suspirando. Conservaram-se encolhidos, temendo que a nuvem se tivesse desfeito. Era uma coluna de nuvem, que alento, que consolo, que alívio. Vencida pelo azul terrível, aquele azul que deslumbrava e endoidecia a gente, o azul do sol claro e penetrando a pele dos retirantes. Entrava dia e saía dia, as noites cobriam a terra de chofre. A tampa
anilada baixava, escurecia, quebrada apenas pelas vermelhidões do poente. Que caracterização! Um cenário desértico. Durante o dia, sol extremo, escaldante, sol vermelho do deserto. E a caatinga rala e a vegetação escassa, quase nada de vegetação, árvores. O vermelho do deserto. E à noite, aquele frio intenso. O céu caía sobre a cabeça dos retirantes. Um frio intenso à noite e um clima desértico rigoroso durante o dia. Que sofrimento! E a fome latejando, e a fome socando, a fome agredindo os retirantes. As consequências de um cenário de extrema e absoluta pobreza. Que terrível! Entrava dia e saía dia. As noites cobriam a terra de enxofre. Tudo queimado. O sol castigando. A tampa anilada baixava, escurecia, quebrada apenas pelas vermelhidões do poente. As noites cobriam a terra de enxofre. A tampa anilada baixava, escurecia, quebrada apenas pelas vermelhidões do poente. Miudinhos, perdidos no deserto, queimando, os fugitivos agarraram-se, somaram as suas desgraças e os seus pavores. O coração de Fabiano bateu junto do coração de Sinhá Vitória. Um abraço cansado aproximou os farrapos que os cobriam. O coração de Fabiano bateu junto do coração de Sinhá Vitória. Um abraço cansado aproximou os farrapos que os cobriam. Um raro momento de afeto, porque apareceu um alento, alguma consolação. É isso. Eles chegavam à fazenda. Resistiram à fraqueza. Afastaram-se envergonhados, sem ânimo de afrontar de novo a luz dura, receosos de perder a esperança que os alentava. Chegaram a uma fazenda abandonada e tiveram uma coluna de nuvem sobre a cabeça. Mas os alentos eram muito curtos. No deserto, o sofrimento, a sofridão é intensa. A coluna de nuvem se foi e a fazenda não era local habitável. Que terrível! Retirantes, a desgraça do sertanejo nordestino. Que sofrimento, que texto divino. Farrapos iam se amodorrando e foram despertados por Baleia, que trazia nos dentes um preá. Levantaram-se todos gritando. Que felicidade! O menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sonho. Sinhá Vitória beijava o focinho de Baleia, e como o focinho estava ensanguentado, lambia o sangue e tirava proveito do beijo. Fome, a mais absoluta fome, extrema pobreza absoluta. Nordeste brasileiro da época da década de 30, texto de 1938. Aquilo era caça bem mesquinha, mas adiaria a morte do grupo. E Fabiano queria viver. Olhou o céu com resolução. A nuvem tinha crescido, agora cobria o morro inteiro. Fabiano pisou com segurança, esquecendo as rachaduras que lhe estragavam os dedos e os calcanhares. Sinhá Vitória remexeu no baú. Os meninos foram quebrar uma haste de alecrim para fazer um espeto. Baleia, o ouvido atento,
o traseiro em repouso e as pernas da frente erguidas, vigiava, aguardando a parte que lhe iria tocar, provavelmente os ossos do bicho e talvez o couro. Só o resto sobraria para a baleia, mas ela estava ali ansiosa esperando o alimento. Fabiano tomou a cuia, desceu a ladeira, encaminhou-se ao Rio Seco. Rio Seco, memorizem essa paisagem, Rio Seco, falaremos sobre isso durante o texto. Fabiano tomou a cuia, desceu a ladeira, encaminhou-se ao Rio Seco. Achou no bebedouro dos animais um pouco de lama, água salobra, suja, água salobra, água poluída, muito poluída, água salobra e poluída. Fabiano tomou a cuia, desceu a ladeira, encaminhou-se ao Rio Seco, achou no bebedouro dos animais um pouco de lama. Homens e animais buscando sobrevivência, urubus e humanos buscando sobrevivência. Todos compartilhavam o mesmo reservatório de água suja. Fabiano tomou a cuia, desceu a ladeira, encaminhou-se ao Rio Seco, achou no bebedouro dos animais um pouco de lama. Cavou a areia com as unhas, esperou que a água marejasse e, debruçando-se no chão, bebeu muito. Saciado, caiu de papo para cima, olhando as estrelas que vinham nascendo. 1, 2, 3, 4, havia muitas estrelas, havia mais de 5 estrelas no céu. O poente cobria-se de cirros, e uma alegria doida enchia o coração de Fabiano. Pensou na família, sentiu fome. Caminhando, movia-se como uma coisa. Para bem dizer, não se diferenciava muito da bandoleira de seu Tomás. Coisificação do ser humano em circunstâncias de extrema pobreza. Coisificação do ser humano. Caminhando, movia-se como uma coisa. Para bem dizer, não se diferenciava muito da bandoleira de seu Tomás. Agora, deitado, apertava a barriga e batia os dentes. Que fim teria levado a bandoleira de seu Tomás? Que fim teria levado a bandoleira de seu Tomás? Olhou o céu de novo. Os cirros acumulavam-se. A lua surgiu, grande e branca. Certamente ia chover. Seu Tomás fugira também com a seca. A bandoleira estava parada. E ele, Fabiano, era como a bandoleira. Não sabia por quê, mas era. 1, 2, 3, havia mais de 5 estrelas no céu. A lua estava cercada de um halo cor de leite. Que céu maravilhoso! A lua estava cercada de um halo cor de leite. Ia chover. Bem, a caatinga ressuscitaria. A semente do gado voltaria ao curral. Ele, Fabiano, seria o vaqueiro daquela fazenda morta. Quando Fabiano viu possibilidades de sobrevivência, ele começou a acessar o seu futuro. Olha que legal, como estamos no caminho. Importante. Chocalhos de badalos de ossos animariam a solidão. Os meninos gordos vermelhos brincariam no chiqueiro das cabras. Sinhá Vitória vestiria saias de ramagens vistosas. As vacas povoariam o curral e a caatinga ficaria toda verde. A esperança veio a Fabiano quando ele viu possibilidades de sobreviver no futuro. Que interessante. Quando ele chegou à fazenda morta e viu possibilidade de chuva, ele imaginou seu próprio futuro. Sobrevivência à vista. Nossa, que texto. Lembrou-se dos filhos da mulher e da cachorra que estavam lá em cima, debaixo de um juazeiro, com muita sede. Lembrou-se do preá morto. Encheu a cuia, ergueu-se, afastou-se lento para não derramar a água salobra, suja, toda poluída.
Afinal, era um reservatório compartilhado por humanos e animais. Urubus e demais animais e os seres humanos compartilhavam água suja neste reservatório. Subiu a ladeira. A aragem morna sacudia os xique-xiques e os mandacarus. Uma palpitação nova. Sentiu um arrepio na caatinga, uma ressurreição de garranchos e folhas secas. Olha a esperança voltando. Possibilidades de sobrevivência. Uma palpitação nova. Esperança no coração de Fabiano. Sentiu um arrepio na caatinga, uma ressurreição de garranchos e folhas secas. Chegou, pôs a cuia no chão, escorou-a com pedras, matou a sede da família. Em seguida, acocorou-se, remexeu o aiol, tirou o fuzil, acendeu as raízes de macambira, soprou-as, inchando as bochechas cavadas, rosto pálido de fome. Uma labareda tremeu, elevou-se, tingiu-lhe o rosto queimado, a barba ruiva, os olhos azuis. Interessante, as caracterizações de Fabiano. Relerei, ó. Chegou, pôs a cuia no chão, escorou-a com pedras, matou a sede da família. Fabiano volta com água para alimentar a sede da família. Em seguida, acocorou-se, remexeu o aiol, tirou o fuzil, acendeu as raízes de macambira, soprou-as, inchando as bochechas cavadas. Uma labareda tremeu. Elevou-se, tingiu-lhe o rosto queimado, a barba ruiva, os olhos azuis. Minutos depois, o preá torcia-se e chiava no espeto de alecrim. Eram todos felizes, tinha alimento. Sinhá Vitória vestiria uma saia larga de ramagens. A cara murcha de Sinhá Vitória remoçaria. As nádegas bambas de Sinhá Vitória engrossariam. Eita, ela engordaria. A roupa encarnada de Sinhá Vitória provocaria a inveja das outras caboclas. Eita, olha como Fabiano começa a ver participação social dele com outros vaqueiros e retirantes da região. Agora verde, porque as chuvas voltaram. Que legal! Repetirei, porque é um trecho muito importante. Eram todos felizes. Sinhá Vitória vestiria uma saia larga de ramagens. A cara murcha de Sinhá Vitória remoçaria. As nádegas bambas de Sinhá Vitória engrossariam. A roupa encarnada de Sinhá Vitória provocaria a inveja das outras caboclas. A lua crescia, a sombra leitosa crescia. As estrelas foram esmorecendo naquela brancura que enchia a noite. 1, 2, 3, agora havia poucas estrelas no céu. Ali perto, a nuvem escurecia o morro. A fazenda renasceria de vida. E ele, Fabiano, seria o vaqueiro, para bem dizer, seria dono daquela fazenda, seria dono daquele mundo. A fazenda renasceria em vida, e ele, Fabiano, seria o vaqueiro, para bem dizer, seria dono daquele mundo, dono daquela fazenda. Os troços minguados ajuntavam-se no chão. A espingarda de pederneira, o aió, a cuia de água e o baú de folha pintada. A fogueira estalava, o preá chiava em cima das brasas. Uma ressurreição. As cores da saúde voltariam à cara triste de Sinhá Vitória. Os meninos se esponjariam na terra fofa do chiqueiro das cabras. Os meninos voltariam a brincar como crianças. Chocalhos tilintariam pelos arredores. A caatinga ficaria verde. Baleia agitava o rabo, olhando as brasas.
e, como não podia ocupar-se daquelas coisas, esperava com paciência a hora de mastigar os ossos. Depois iria dormir. Que cenário de extrema pobreza, muito absoluta e extrema pobreza. Lembrando, para fins de orientação, leremos o nosso texto de Vidas Secas, texto de Graciliano Ramos, no projeto da atividade da Escola de Campeões, projeto de leituras para 2023, buscando um sentido de compreensão de cidadania. Então, olharemos para o texto assim, utilizando o texto da professora Belmira Magalhães, A Particularidade Estética em Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Atenção! Buscando a melhor inteligência. No ano em que Vidas Secas completava 50 anos, Antônio Cândido é uma autoridade intelectual brasileira da maior envergadura. Em artigo publicado depois, em Ficção e Confissão, 1992, cita Lúcia Miguel Pereira, que ressalta a tese da desvinculação do romance de Vidas Secas como um romance meramente nordestino ou proletário trabalhista. O romance de Vidas Secas, ele é muito, infinitamente rico. E Antônio Cândido diz isso. Mas sim, o texto é o seguinte, é um texto que mostra a condição humana intangível, a condição humana espiritual e presente na criatura embrutecida, a cultura da pessoa que passa por momentos de extrema pobreza todos os dias. Extrema e absoluta pobreza é o cotidiano da vida da pessoa, é a rotina do dia a dia. Como essa pessoa vai perdendo capacidades cognitivas e vai se empobrecendo espiritualmente e se embrutecendo. É só percebermos como Fabiano se dirige ao filho quando ele está com muita fome, extremamente sofrido, sem esperança alguma. Excomungado do diabo, condenado do capeta. Nenhum pai se direciona ao filho deste modo. Era a fome assolando Fabiano. Importante. Para concluirmos este vídeo, vamos entender sobre o Brasil da época da década de 30, época de Getúlio Vargas, época de mudanças profundas no Brasil. O Brasil sai de uma economia essencialmente agrícola e pecuária e passa a crescer a sua indústria. Era da industrialização no Brasil. Utilizaremos este livro de suporte, Sociedade Brasileira Contemporânea, do autor historiador Rodolfo Stanque, de 1930 a 2010. É um texto, um livro que percorre período extenso da história do Brasil. E vamos lá com o professor Rodolfo Stanque, a época de 1920, 1930, 1940. Vamos entender como o Brasil se transforma radicalmente entre 1920 e 1940. Muita atenção. Esse trabalho é muito rico, por isso precisamos da orientação divina, do auxílio de Deus e da compreensão de todos vocês. Vamos lá. É texto extenso, mas muito necessário. O vídeo em si é um exercício. Aprimoremos a nossa capacidade de leituramento. Deus nos conduza em paz. Mudanças na sociedade brasileira no regime de Vargas. Década de 30, mas o autor vai a 1920 e percorre as transformações do Brasil até 1940. Mudanças na sociedade brasileira no regime de Getúlio Vargas. Entre 1920 e 1940, o Brasil passou por uma nova conjuntura econômica, social e política. De acordo com censos da época, citados pelo historiador Boris Fausto, a população passou de 30,6 milhões de pessoas para 41,1 milhões de pessoas ao longo das 2 décadas, entre 1920 e 1940. Crescimento de mais de 10 milhões de pessoas. Cerca de 11 milhões de pessoas surgem no Brasil entre 1920 e 1940. Por volta de 1940,
os jovens compunham cerca de 54% da população brasileira. A população brasileira nessa época, década de 30, chegando a 40, época em que surge o texto de Vidas Secas, era uma população essencialmente jovem. Mais da metade da população era jovem. Era composto por jovens. No mesmo período, a maior densidade populacional era a das regiões Nordeste. O Nordeste era muito populoso nessa época. Proporção: 32,1%. Centro-Oeste, ou melhor, Centro-Sul, 26,2%. E Leste, 18,1%. Eram as regiões mais populosas do Brasil, com maior densidade populacional. A maior densidade populacional era a das regiões Nordeste, Centro-Sul e Leste. Era uma configuração geográfica diferente do Brasil. Nordeste, 32,1% do todo da população. Centro-Sul, 26,2%. E Leste, 18,1%. Eram as regiões mais populosas do Brasil. O Sul e o Norte eram menores, em termos populacionais. O Sul, 10,9% e o Norte, 3,5%, tinham menos expressividade. Era um Brasil completamente diferente do Brasil que temos hoje. Completamente diferente. Essencialmente agrário, com a indústria muito apequenada, uma relevância muito pequena da indústria, e uma população essencialmente rural. Por isso que o texto Vidas Secas, de Graciliano Ramos, faz um mais absoluto sentido nessa época. Questionamentos sobre como era a sociedade brasileira na época de 1930. Os intelectuais, eles questionam a todo momento o percorrer da sociedade no curso do tempo da história. É função dos intelectuais pensar o curso da história, e Graciliano Ramos faz isso. Muito importante. Avancemos com o professor Rodolfo Stank. Compreendamos o Brasil da época de 1930, entre 1920 e 1940. O historiador Boris Fausto também afirma que o momento foi marcado por um aumento na densidade populacional dos centros urbanos. É uma época em que a população sai do campo, do mundo rural, e, em êxodo, migra para os grandes centros urbanos. Por isso que temos que associar este texto com a história de José do Egito e de Moisés do Nilo. Muito importante. Entrelaçamos os textos. Muito importante. Entrelaçaremos os textos porque entrelaçamos os textos a todo momento. Muito importante. Intertextualização. Intertextualidade. O historiador Boris Fausto também afirma que o momento foi marcado por um aumento na densidade populacional dos centros urbanos e que, para fins práticos, ele descreve como aglomerações com mais de 20 mil habitantes. Em 1920, a agricultura brasileira detinha 79% do valor da produção total do Brasil. Quase 80% da produção brasileira era agrícola na época da década de 30. 1920, um pouco antes da década de 30. Só para percebermos como o Brasil é revolucionário. Ele é revolucionado entre 1920 e 1940. Acontece uma verdadeira revolução política e econômica no Brasil entre 1920 e 1940. O Brasil se transforma radicalmente. E é nesse contexto que surge o texto de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Boris Fausto, vamos lá. Em 1920, a agricultura detinha quase 80% do valor da produção total no Brasil e a indústria 21%. A indústria era mínima, quase que irrelevante. Mais que 3 vezes menos do que a agricultura na época. A agricultura quase 80%, indústria 21%. Muito mais do que 3 vezes menor do que a agricultura. A participação da indústria no PIB na época de 1920. Em 1940,
as proporções correspondiam a 57% e 43%, respectivamente. Vejamos como o Brasil é revolucionado entre 1920 e 1940. Vejam a mudança profunda na estrutura da economia brasileira. Em 1920, a agricultura, quase que 80% como proporção da produção total do Brasil, produção econômica total do Brasil. Ela cai de cerca de 80% para 57% em 1940. E a indústria, mais do que dobra, de 21% em relação ao todo da produção econômica brasileira para 43%. São informações preciosas para compreendermos sobre o Brasil. Esses dados nos ajudam a compreender como a sociedade brasileira adentrava um período de industrialização que tomaria formas concretas mais intensas a partir da década de 1940. Além das exportações dos produtos agrícolas e pecuários, o país mantinha uma produção forte para o mercado interno. Isso também mudou. No tempo presente, hoje, século XXI, 2023, o Brasil importa muitos produtos do estrangeiro. Na época em que surge Vidas Secas e mais à frente, 1940 para frente, o Brasil produzia muitos bens industriais e bens agrícolas para o consumo interno. Olha que interessante, Vidas Secas traz a sabedoria de que a solução para o Brasil está no consumo interno. É isso, muito importante. Além das exportações, o Brasil mantinha uma produção forte para o mercado interno. Arroz, feijão, carne, açúcar, mandioca, milho e trigo representavam, em 1940, 48,3% da produção nas lavouras brasileiras. Arroz, feijão, carne, açúcar, mandioca, milho e trigo, alimentos. O Brasil produzia muito para o consumo interno. Alimentos, produção de alimentos. Articulemos o presente com o passado para compreendermos sobre o presente da economia brasileira. O Brasil já produziu muitos alimentos para o consumo interno. E precisamos recuperar algumas políticas de garantimento da soberania alimentar do Brasil. Olha só como a inteligência de Vidas Secas traz sabedorias infinitas para compreendermos sobre possibilidades da segurança alimentar no Brasil do século XXI. Arroz, feijão, carne, açúcar, mandioca, milho e trigo representavam, em 1940, 48,3% da produção nas lavouras brasileiras. 48,3% da produção nas lavouras brasileiras. Década de 40, década de 30, a economia brasileira praticamente dependia da agricultura. Entre 1920 e 1940, o Brasil é revolucionado. A Era Vargas é uma era de transformações políticas e econômicas no Brasil. Época em que o Brasil começa a olhar mais para o seu futuro industrial. A população do campo, do mundo rural, começa a formar êxodos, migrando para as grandes cidades. As grandes cidades começam a se encharem de gente. Perceberemos como o texto de Vidas Secas de Graciliano Ramos nos fará compreender de vez e definitivamente sobre a história do Brasil. É isso. Avancemos, amadas inteligências da Escola de Campeões. Texto um pouco mais longo, 49 minutos, mas texto muito necessário para aprimorarmos a nossa intelectualidade. Peço mil perdões a vocês pelos inconvenientes linguísticos. Eu me atropelo, eu penso bilhões de coisas ao mesmo tempo, então a minha execução de leitura é muito difícil. Eu me penitencio com vocês, mas o meu coração é todo voltado para o bem, voltado para a paz. Isso é o mais importante. Avancemos com Graciliano Ramos, Vidas Secas. Aqui acessaremos o melhor da cultura brasileira, da cultura universal. Entrelacemos o texto de Graciliano Ramos
com a história de José do Egito, com a história de Moisés do Nilo e, em certa medida, no que tiver pertinência, com a história dos barcos de papel. Texto de José Maviael Monteiro. Estamos com esta playlist completa e fechada, os barcos de papel. É só acessar. Maravilha, Deus nos abençoe. Gratidão, muita gratidão pela execução deste texto, Senhor meu Deus. Nos dê paz, nos dê mansidão, aprimore o nosso caráter, que tenhamos caráter alinhados em Ti, em Deus. Que naveguemos por este texto de Vidas Secas com Graciliano Ramos, com a melhor qualidade, com a melhor fluidez, que os nossos pensamentos sejam organizados, alinhados, que tenhamos mansidão, calma, domínio próprio, que absorvamos os bons conselhos para que nós possamos evoluir em paz, para que possamos evoluir em paz. Viva a Escola de Campeões. Muito importante, o nosso fazer artístico tem que evoluir. O nosso fazer estético-artístico tem de evoluir. Transcendamos em Deus. É isso que eu quero dizer. A leitura de Vidas Secas é um aprimoramento do nosso fazer artístico. É uma evolução da nossa subjetividade. As atividades dos sujeitos do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lendo sobre a história do nosso próprio país, compreenderemos muito sobre a nossa realidade existencial. Então, o que acontece aqui é ato divino. Estamos sob ordens de Deus, porque Deus é o desenvolvimento. Maravilha. Todo o material que acessaremos para ler com precisão, eficiente, eficaz e efetivamente o texto de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Este textinho aqui será muito importante também. Estética e Ética na perspectiva materialista de Arthur Bispo dos Santos Neto. Muito importante. E no que couber, no que tiver conexão, o nosso texto maior, a Bíblia Sagrada. Acessaremos os melhores textos da literatura universal, principalmente a Bíblia Sagrada. Investigaremos sobre o mundo material, mas buscaremos elevo cultural, principalmente a partir do enriquecimento espiritual das nossas subjetividades, das atividades do nosso eu, das atividades do tu, das atividades do ele, das atividades do nós, das atividades do vós, das atividades do eles. As pessoas do discurso que contam histórias e formam narrativas a todo o momento. Muito importante para fechar este vídeo. A todo o momento vivemos contando histórias e produzindo narrativas. Precisamos evoluir a nossa capacidade comunicativa. Por isso que acessaremos o melhor da nossa cultura para podermos apresentar aos jovens da Escola de Campeões, que são vasos santos de Deus, o melhor, porque eles merecem o melhor. Papai do Céu nos dê higiene mental, salubridade, rigidez, paciência, domínio próprio, mansidão, imitação de Cristo, temor a Deus principalmente. Que não venhamos dar lugar para a soberba, que não tenha lugar para a soberba nos nossos corações. Que a humildade de Cristo abrace os nossos corações. Que a nossa mente esteja pacificada em Deus. Que as nossas mentes e pensamentos, que o nosso equipamento intelectual esteja integrado em Deus. É isso. Transcendamos. Viva a cultura, viva a literatura, viva a Escola de Campeões, viva a Escola da Unire, viva a Unire, viva a socioeducação. Sejamos agentes de paz, estabelecedores da cultura de paz. Amém, amém e amém.